Hoje eu vou te mostrar como uma pessoa pode ganhar muito dinheiro sem depender de nada e nem ninguém além dela mesma. E não é nenhum tipo de sensacionalismo barato. É uma história real que foi transformada em um método e que possibilita que qualquer pessoa com um mínimo de força de vontade chegue lá. Bom, gente, vocês que já me acompanham aí nos vídeos de automação do YouTube, em algum momento eu já falei sobre um pouco da minha história, de onde eu vim, de onde eu surgi, né? Por que eu ensino automação. Mas vale a pena dar uma recapitulada breve. Eu me chamo Gustavo, meu background todo, ele é em finanças, então desde cedo eu sempre quis fazer administração porque eu queria entender empresas, negócios, e depois eu fui entender um negócio que se chamava Bolsa de Valores, daí eu entendia que aquilo ali era formado por empresas, né? E aí eu comecei a ficar cada vez mais fascinado por empresas. Eu cheguei na época da faculdade, com 15 anos, já tinha investido na Bolsa de Valores, eu já estava investindo na Bolsa de Valores desde os meus 15 anos de idade. Entrei na faculdade, eu fiz as 3 melhores faculdades da minha cidade e escolhi formar em uma específica, tá? Então passei na Federal, aqui em Belo Horizonte, minha cidade, tem a PUC Federal e tem o IBMEC. Essas são as 3 mais conceituadas, né? E aí, posteriormente, eu dei sequência nisso, me certifiquei como especialista em investimentos. Eu criei meu canal no YouTube que se chama Investidor Sem Grife, depois de trabalhar em banco. E esse canal deu bastante certo. Ele chegou à marca de 50 e poucos mil inscritos. Eu também acabei publicando o meu livro, que se chama Fundamentalmente Lições Indispensáveis para Investidores de Sucesso. Ele foi publicado pela mesma editora de Pai Rico e Pai Pobre aqui no Brasil. Ele chegou a bater o top 10 de dinheiro lá na Amazon. Então foi uma conquista muito grande esse processo aí do investidor sem grife, né? Inclusive, essa minha marca aqui, sem grife, é justamente desse canal que eu utilizo até hoje. Traz um pouco do conceito que eu vou trazer aqui também para vocês no decorrer desse vídeo, tá? Mas fato é que no decorrer dessa trajetória do investidor sem grife, eu tive que aprender bastante coisa, né? Então, você pensa, um canal no YouTube que começou ali. No início eu tinha até dinheiro, que eu tinha juntado bastante dinheiro dos meus outros trabalhos antes de começar o canal no YouTube. Mas, obviamente que a gente não quer ficar jogando dinheiro fora, né? E então eu tive que ir aprendendo várias coisas ao invés de sair contratando várias pessoas. Contratei também, joguei também um pouco de dinheiro fora. Mas, no final das contas, eu fui aprendendo tintim por tintim de todos os processos ali do investidor sem grife. Então, CRM para eu vender meus cursos na época, planilhas de controle financeiro, automação de e-mail, de envio de e-mails, informando de novos vídeos e coisa do tipo, divulgação de vídeos, de conteúdo, artigos no blog e tudo mais. Organização, porque você pensa, em determinado momento eu também gravava um vídeo por dia e tal, então você pensa tanto que tem que ter organização, né, para você conseguir fazer isso e fazer bem feito, né? Edição de vídeo, como não poderia ser diferente, então comecei pagando alguém, depois eu tive que começar a aprender, né, porque eu tava assim, olha, podia sobrar bem mais dinheiro no investidor sem grife se eu mesmo editasse os vídeos. Então aprendi a editar vídeo e posteriormente adentrei mais nisso e fiquei bom em edição de vídeo de verdade, tá? Inclusive fazendo alguns vídeos bem bacanas. Depois, posteriormente também, eu adentrei na questão de criação de sites para vender produtos, para montar landing pages e por aí vai. Fui melhorando também nesse quesito. Aprendi um pouco de e-commerce para vender essas camisetas também, por exemplo. Foi um aprendizado que veio do investidor sem grife, né? E aí, com o passar do tempo, eu fui tendo determinado sucesso na questão do marketing, né? Na questão de conseguir novos clientes, atingir novos públicos. Então, eu fui aprendendo várias outras coisas adjacentes, como por exemplo, gestão de tráfego pago, para eu mostrar lá, olha, eu tenho um curso aqui onde eu ensino toda a minha filosofia de bolsa de valores. Eu tive que descobrir como chegar nas pessoas, que seria o veículo, né, o tráfego pago, e também como fazer com que essas pessoas entendam o valor do meu método, que seria o copywriting, né? E aí, isso teve um sucesso e eu comecei a prestar serviços para outras pessoas, né? Nesse mesmo ramo, mais voltado para marketing, assim, consultoria e tal. Além das minhas consultorias financeiras que eu dava e até hoje ainda dou. Beleza, mas isso foi crescendo bastante e eu comecei a abrir novas vertentes dos meus negócios, né, que fugiam apenas ali de finanças. Um exemplo claro que eu já falei com vocês algumas vezes e que eu não abro todos os meus negócios, tá, para vocês aqui, mas eu já falei do Notion Cell, que é um portal
de ensino de Notion, né? Enfim, tem algo, e a Tracker também, já mostrei para vocês, que é um portal que é um catálogo, um diretório, né, de inteligências artificiais, que também deu bastante certo. Esses dois projetos deram bastante certos. E com esses projetos eu acabei atingindo a marca de R$ 1 milhão faturados na internet, né? Então, projeto vai, projeto vem, eu cheguei nessa marca, né? Faturamento de 100 mil por mês, faturamento total de mais de R$ 1 milhão. E aí as coisas começaram a crescer. Nesse momento eu já tinha mais funcionários e tudo mais, para a questão de prestação de serviço, para a questão dos meus blogs, né? Então eu tinha vários funcionários ali naquele momento. Se eu não me engano, chegou a marca de 5 ou 6 funcionários. É, Eles não trabalhavam 100% só comigo, mas em grande parte, alguns só comigo e outros tinham alguns outros afazeres também. Mas, de qualquer forma, era muito difícil é, gerenciar essas pessoas, né? Porque aí uma pessoa atrasa, aí outra não sei o quê. E eu sempre falo com vocês que negócios, quando você tem uma empresa, você quer velocidade. E muito por isso, isso me cansava muito, essa questão de funcionários, né? De ficar dependendo das pessoas fazerem os deveres delas nas horas certas e tudo mais. Isso me cansava um pouco. Não porque é óbvio que cada um tem seu tempo, cada um tem seu horário, é óbvio. Mas eu, na minha cabeça de agilidade, de testar, vamos fazer, vamos testar, vamos fazer, eu não encaixava comigo, né? E foi aí que eu comecei a procurar alternativas e pegando de conhecimento que eu já tinha, que eu já estava carregando comigo e que eu já tinha conhecimento básico de, no caso aqui, automação, eu comecei a automatizar vários e vários processos na minha empresa. E isso foi simplesmente libertador, né? A verdade é que quando você tem funcionários, além dele não ter a mesma gana de você do seu próprio negócio, né? E é óbvio isso, é algo natural, inclusive isso, você ainda tem dor de cabeça de um saiu, quem que vai substituir isso? Como que você vai atrás de novos funcionários? Essa é uma parte muito complexa e que gasta muito tempo. Afinal de contas, o funcionário é um investimento alto, né? E aí, eu não queria ir por esse caminho de ficar sempre dependendo de outras pessoas, sempre dependendo de funcionários, sempre dependendo de freelancers. Então, assim como era no canal, que eu tava lá e falava assim, nossa, eu não quero ficar dependendo de alguém pra editar vídeo, não. Se eu quiser postar um vídeo todo dia, eu mesmo tenho que editar e tenho que trabalhar, tenho que ralar, né? Então, seguindo aquela mesma lógica ali, eu falei, não posso depender disso. E foi aí que eu comecei, de fato, a adentrar, isso faz o quê? 3 anos? Que eu já conhecia a automação, tá? Já conhecia o Make, o Integromat na época. É, mas eu comecei a adentrar de cabeça, assim. Aí eu comecei a automatizar tudo, coisa que eu nunca imaginei que seria possível automatizar. Inclusive vocês, né? Vocês provavelmente podem automatizar várias coisas que hoje vocês não têm nem ideia que podem automatizar. Seja no seu negócio, seja no negócio dos seus clientes, né? E isso me aumentou muito o LTV dos meus clientes, no seguinte sentido, eu comecei a cobrar por serviço de automação, eu comecei a ter uma visão mais crítica do negócio dos meus clientes, como você pode automatizar isso, como que eu posso te oferecer tal coisa, e isso foi fazendo com que os clientes que já tinham minha confiança de outras coisas, também pudessem pegar esse meu serviço de automação. E ele foi o mais bem sucedido de todos, até que chegou num determinado momento que hoje, por exemplo, de tráfego pago, eu tenho 2 clientes, né? Que eu vejo de vez em quando, então é bem tranquilo a questão do tráfego pago, e são segmentos específicos ali, né? Então eu comecei a adentrar muito na questão da automação. Então, vários e vários projetos depois, eu consegui perceber que a melhor maneira de você de fato ganhar dinheiro é essa. E eu te explico por quê. As pessoas, para início de conversa, as pessoas não te ensinam coisas avançadas, né? Muito menos de graça. Então, às vezes a gente fica vendo lá, você abre o seu YouTube, tem muito conteúdo de automação e coisa do tipo, mas às vezes é só passando por alto, ou às vezes até o que explica não é o cara que ganhou dinheiro com automação, é o cara que quer ganhar dinheiro ensinando automação. Então são coisas diferentes, né? Dificilmente a pessoa que está te ensinando lá no YouTube realmente tem uma trajetória no empreendedorismo. Ela simplesmente adquiriu uma habilidade que é super justo, é honesto e tá certo, e a gente tem que dar valor para quem ensina, mas não é uma pessoa que ganhou dinheiro com aquilo, né? Então, eu percebi assim, esse é o melhor caminho e eu preciso formatar toda essa estrutura que eu fiz em um método, né? E foi daí que surgiu, de fato, a empresa 1P, né? Qual que é a ideia da empresa 1P? Uma pessoa, muito dinheiro, que é o que aconteceu comigo. Igual eu te falei, não é uma história sensacionalista, é o que de fato aconteceu comigo. Então, depois de muita dor de cabeça com o funcionário, eu percebi assim, esse é o melhor modelo, tá? Então, é funcionário que reclama, é funcionário que sai sem dar satisfação, sem mais nem menos.
E isso acontece, se você é empreendedor, você tá sabendo disso, você sabe que é assim que funciona e não tem nada que você possa tratar melhor para que não seja assim. Afinal de contas, tá todo mundo procurando melhor, né? Se uma pessoa tem uma possibilidade melhor ali de emprego ou qualquer coisa do tipo, ela vai mesmo e faz parte. Então, qual que é a maneira da gente combater isso? A maneira da gente combater isso é a gente ter domínio de todos os processos. Então, eu ensino isso na empresa 1P, né? Não quer dizer que você não pode ter funcionário nunca mais, mas quer dizer que você tem que ter o controle das suas operações. Ou seja, você tem que entender todas as suas operações e você tem que ser a pessoa primordial do seu negócio. Porque assim você vai conseguir ter mais margem, afinal de contas você não paga funcionários, né? Você paga menos funcionários, você paga freelancers. Então, sua margem aumenta. Então, eu já te faço uma pergunta: o que você prefere? Ganhar 1 milhão por mês, mas sobrar 50 mil no seu bolso? Ou você prefere ganhar 100 mil e sobrar 40 mil no seu bolso? 1 milhão vai ser muito mais dor de cabeça, né? 1 milhão vai ser muito mais dor de cabeça e para ganhar um pouco a mais de dinheiro que de fato vai pro seu bolso, né? Então, assim, pensando em tudo isso, que surgiu a metodologia da empresa 1P, que é super possível. Eu fiz e é super possível, né? Então, assim, o que eu queria naquela época, né? Eu queria faturar alto, né? Eu queria continuar com o meu faturamento ali e ter menos dor de cabeça, né? Se precisasse de alguma coisa, eu consigo fazer, eu faço e tudo mais. Então, comecei a reestruturar todos os processos da minha empresa, o que, bicho, não foi fácil, tá? Teve queda de faturamento e tudo mais, só que depois voltou com a margem lá em cima. Então, hoje, com processos automatizados, eu consigo ganhar muito mais dinheiro que antes eu não ganhava. Mesmo faturando às vezes até mais, tá? Então, assim, esse é o segredo da empresa 1P. Não é sobre, eu tenho tantos funcionários. Isso é métrica de vaidade. Inclusive, é um pouco da ideia do sem grife, né? O que vale mais a pena para você? Você ganhar no seu cantinho ali 50 mil por mês? Tô dando exemplos, tá? Eu não sou esses marqueteiros agressivos que vai te falar, amanhã você vai estar ganhando 50 mil, não. Mas o que você prefere? Ganhar 50 mil sem ter funcionário, ou tendo um funcionário, tá? E aí você vai ganhar no seu canto. É uma empresa pequena, né? Vai ganhar no seu canto. Ou você prefere faturar 1 milhão de reais e colocar, às vezes, até menos no seu bolso todo mês e poder falar, nossa, eu tenho 7 funcionários, eu tenho 10 funcionários, minha empresa está crescendo. Isso é métrica de vaidade que se chama, né? E uma das metodologias sem grife é fugir disso, né? Fugir da questão das aparências e focar mais no que realmente interessa. Que numa empresa é o quê? Colocar dinheiro no seu bolso. Então, tudo é embasado nisso, né? Então, a automação é o caminho que te possibilita isso. A automação aliada à inteligência artificial. Porque, afinal de contas, o que é a automação? Nada mais é do que a potencialização da inteligência artificial. Esse é o grande segredo da coisa. Se você aprender automação, eu te garanto uma coisa: você, no mínimo, vai ter um emprego para sempre. Você vai ser uma pessoa importante, primordial, com uma habilidade que poucas pessoas têm a persistência de aprender. Isso é no mínimo. Hoje, uma pessoa que sabe automação, ela é muito mais do que uma pessoa. Você já parou para pensar nisso? Uma pessoa que sabe automação é uma pessoa que consegue automatizar processos de áreas diferentes. É uma pessoa que vale mais do que uma pessoa só. E esse é o futuro. A pessoa que só sabe uma coisa, só tem a capacidade de fazer aqui, de gastar o tempo que ela está fazendo ali, ou seja, que aquela 1 hora dela ela não se multiplica conforme a automação, ela é uma pessoa que está cada vez menos valorizada no mercado. Porque você pensa o seguinte: a pessoa que faz automação, ela vai lá e trabalha 3, 4 horas e faz uma automação. Só que essa automação vai rodar na perpetuidade, infinito. Essa automação vai ficar rodando. Ou seja, todas aquelas horas que você gastou para fazer, elas vão ser pagas rapidamente. Pense numa automação de rede social que possa automaticamente. Ao invés de você fazer post por post, vai lá, você vai gastar 3 horas para fazer uma automação, ou menos, daqui a pouco eu te explico como, ou bem menos, né? Ou segundos. E você vai gastar esse tempo ali para desenvolver a automação e depois vai ficar sempre. Você não vai ter que ficar indo lá e fazendo post no Canva. Então, você pensa o tanto que isso é poderoso, né? Você trabalhar uma vez para depois ficar replicado. Foi o advento da própria internet, dos cursos online, né? Que é o cara que tem um conhecimento específico, ele vai lá, grava uma vez, mas consegue vender várias vezes. Antigamente não. Era o curso ali, você ia lá no curso presencial e tal. Então, a tecnologia traz esse ganho de escala. E quando a gente fala inteligência artificial aliada à automação, traz um ganho de escala, gente, que é difícil de descrever em palavras. É surreal. É surreal o ganho de escala de uma automação. Que, na verdade, é ganho de escala por si só, né? Então, assim, se você não aprender, você vai ser cada vez mais substituível. E eu digo isso com toda certeza no mundo, e principalmente agências de marketing.
Você vai ficar ofertando, por exemplo, tráfego pago para sempre? Só dando um exemplo, social media para sempre? É só isso que você vai ofertar? Você vai ficar cada vez mais fácil de ser substituído. Cara, isso é a maior verdade e no fundo você sabe que é verdade. Por mais que você seja bom no que você faz, você sabe que isso é verdade. E que se ainda não chegou em algum determinado ponto, e que de fato ainda não chegou em vários aspectos, em várias áreas, em vários nichos, em vários subnichos, ainda não chegou a inteligência artificial, aliada à automação, naquele nível de excelência e tal. Mas vai chegar, e você sabe disso. Se você tá aqui, você tem conhecimento, perdão. Você tem conhecimento disso. Você tem conhecimento do universo da inteligência artificial. Vai chegar. E você não quer ser uma pessoa substituível quando chegar. Um dos anúncios mais agressivos que eu já usei da empresa 1P, de uma maneira geral, não vai ter mais emprego. E eu não acho que seja agressivo. Eu acho que seja a verdade. Não vai ser mais uma questão de emprego, né? Todo mundo vai ter seus próprios funcionários da maneira que eu te explico. Que eu te falo aqui em automações. Cada fluxo de automação vai ser um funcionário, né? Você pensa dessa forma, né? Então, eu realmente acho que, apesar disso, muitas pessoas que não vai ter mais emprego, então, eu realmente acredito que as pessoas vão ficar cada vez mais substituíveis. E é o que todo mundo que. Eu tô em várias comunidades de inteligência artificial, converso com várias pessoas de inteligência artificial mesmo, programadores. E é cada vez mais óbvio isso. Para todo mundo que entende de verdade, é cada vez mais óbvio. Você é substituível. A não ser que você tenha algo que te torne insubstituível, que é o caso da automação, que é a potencialização da inteligência artificial, né? Então, assim, você precisa adentrar nesse mercado para você não ser substituível. E isso eu te digo para tudo, cara. Não interessa a sua profissão. Você precisa saber isso. Não é algo mais facultativo, né? Igual o inglês antigamente, o inglês era algo que todo mundo falava. Não é mais opcional, né? O inglês você tem que ter o inglês, não tem como fugir do inglês, etc, etc. Agora chegou a vez da automação com a inteligência artificial. Pensa, eu fico pensando, inteligência artificial desde quando ele lançou o ChatGPT mesmo pro grande público, né? Sem ser aquelas versões beta lá do Google e sem ser os estudos que vêm desde o século passado e tal, óbvio. Mas desde quando lançou pro público, virou essa febre, né? Eu fico pensando, hoje em dia todo mundo já ouviu falar em algum momento ChatGPT e tal, mas muitas pessoas nem chegaram a usar. Eu fico pensando daqui a 5 anos a pessoa que não usa no dia a dia. Eu fico pensando nisso. Bicho, é como se você não conseguisse mais tá inserido na dinâmica de negócios do mundo atual, sabe? Você fica muito para trás, é muito para trás. Igual não existe hoje em dia mais executivo que não fala um A de inglês, não tem mais isso. Tem executivo que falam inglês melhores, inglês piores, tem, mas não tem mais executivo, porque realmente teve uma oferta muito grande disso e hoje em dia o mercado filtra muito essa questão, dá muito valor para essa questão. Inteligência artificial e automação vai ser a mesma coisa, tá? E aí, muitas pessoas falam: ah, não, mas é difícil, você vai ter que fazer código, você não sei o que, vai ter que fazer tudo do zero. Não, calma, vamos com calma. Existe um negócio que se chama no code e low code, que significa que você vai ficar arrastando variáveis ali, vai colocar ali e vai tudo funcionar para você sem você ter que saber código. No máximo você vai ter que saber uma funçãozinha que nada mais é do que uma formulazinha muito semelhante a fórmulas de Excel, de Google Sheets, né? Ou seja, bem simples. É o máximo. Então assim, é low code, qualquer pessoa vai conseguir aprender. Você não tem que ter uma formação em dev, em desenvolvimento. Você não precisa, né? Você não precisa. Você consegue fazer coisas que devs, antigamente desenvolvedores, faziam as mesmas coisas que essas plataformas de automação possibilitam pra gente, mas eles gastavam muito mais tempo que uma pessoa que hoje, sem conhecimento, consegue fazer muito mais rápido. Então, olha o poder disso. É um poder que é indescritível. É indescritível. Você consegue, sem ser um programador, você consegue fazer várias coisas que programadores demoravam muito mais tempo que você hoje demora para fazer, mesmo sem saber nada, tá? Como que você consegue fazer isso? Graças às ferramentas no-code de automação, né? Que são os famosos integradores. E também, graças a, por exemplo, dentro da nossa comunidade, que você pode acessar, né? Você tem a possibilidade de conectar, de você acessar os templates que estão prontos, que eu já fiz, que eu inclusive já vendi, já usei em projetos, tá? Que eu já vendi. E eu te forneço template para você só conectar suas contas. Então, ao invés de ficar gastando 3 horas, lembra que eu te falei desenvolvendo um template? Não, você vai pegar, importar para sua plataforma de integração aí, para sua plataforma de automação e voilá, vai conectar suas contas.
tá funcionando. Então, é o rápido do rápido do rápido. E você tem essa possibilidade bem na sua frente. Pegar projetos prontos, projetos que são vendáveis, digamos assim, fáceis de serem vendidos. Projetos de automação de WhatsApp. Penso tanto que clínicas, seja de fisioterapia, seja de nutrição, seja de odontologia, tudo isso, clínica de médico, tudo isso. As pessoas estão querendo inteligência artificial, estão querendo automação, estão querendo tudo isso. Elas têm uma ideia já do que é. Mas é você que vai ofertar para elas, por exemplo. É você que vai colocar no seu próprio negócio. Você precisa saber disso, você precisa ser primordial, você precisa ser insubstituível. E tudo que está dentro da comunidade visa isso, você ser insubstituível, porque a gente está sempre atualizando. Lá dentro, para você ter ideia, eu mostro para vocês eu tenho um curso onde eu te ensino a fazer códigos sem saber nada de código utilizando inteligência artificial. Onde a gente já pensou que isso seria possível? E é possível, eu te explico tudo dentro da comunidade. Além disso, a gente já tem várias pessoas aprendendo. Já são mais de 48 membros da nossa comunidade. E lá dentro você troca ideia. Como é que vocês estão conseguindo cliente? Ou como é que vocês estão implementando isso? Olha só, eu tenho uma dúvida em tal ponto. Tá muito bacana. Tá muito bacana e tem pessoas importantes lá dentro da comunidade, de empresas grandes que já fizeram exit, já fizeram vendas de empresas para outras empresas maiores e tudo mais. Então, são pessoas muito qualificadas lá dentro, tá? E, além disso, turma, você pode até achar difícil, mas não é. Sabe por quê? A gente tem curso tintim por tintim. Nós temos curso de automação completo do zero, que eu vou te pegar na mão. Nunca vi, nem sei o que é automação. Eu vou te ensinar do zero, desde Make também até Ficon, que é outra plataforma de automação, e vem outras por aí, tá? Para você selecionar a plataforma que você quer. Então eu não ensino só numa ferramenta. Eu ensino como o professor deve ensinar. Eu mostro qual que é a melhor, qual que eu acredito que seja a melhor plataforma para vocês começarem, mas depois o passarinho tem que voar e tem que superar o mestre, esse é meu objetivo, né? E vou te explicar criação de automação para redes sociais, seja em vídeo, seja em imagem. Vou te ensinar fluxo de WhatsApp, agentes de inteligência artificial, que está tão em alta, uma das maneiras mais inteligentes de você utilizar a inteligência artificial e escalável também, naturalmente, né? Vou te falar, vai ter um curso completo de blog SEO. Vou te falar sobre automação de e-mail. Vou te falar sobre organização de uma empresa de uma pessoa ou de poucas pessoas, né? Vou te falar sobre vídeos, como você, estratégias de YouTube, de produção de conteúdo, por aí vai. Vou te falar, vai ter modos completos e com templates de sites lindos prontos para vocês. Então vou te explicar como criar um site, vou te dar templates de sites para vocês só mudarem. Então não existe nada mais completo do que isso, né? E você ainda, mesmo assim, pode estar se perguntando, né? Poxa, como que isso funciona, Gustavo? Porque assim, eu vou precisar vender para um cliente, eu caí de paraquedas aqui, eu vou precisar vender isso para um cliente, eu vou precisar prestar serviço, não sei o quê. Como é que eu consigo clientes e tudo mais? Cara, tem várias aulas com métodos comprovados lá dentro. Então, a gente tem um módulo comercial, desde a primeira abordagem com o possível cliente, até o contrato, até o fechamento de contrato. Como que você faz tudo isso? Como que você vai guiando esses processos? Não? Então a gente tem um curso também de comercial para você que quer fazer sua agência, para você que quer adicionar esse serviço de automação dentro da sua agência, para você que quer começar a ganhar dinheiro com automação, prestando esse serviço que tem demanda, tem muita demanda. Além disso, para quem está dentro da comunidade, eu sempre direciono os clientes. Então, eu não consigo atender todos os clientes que chegam até mim. Então, eu vou vendo as pessoas que estão mais envolvidas, que estão aprendendo de fato, que estão fazendo fluxos interessantes, que a gente está sempre conversando lá no nosso grupo, e vou direcionando para essas pessoas, sabe? Então, assim, você vai conseguir clientes, assim, com certeza você vai conseguir cliente. É o que eu disse no início desse vídeo. Com um mínimo de persistência, de força de vontade, você vai conseguir, sabe? E se você já tem cliente, então, isso é loucura. Se você tem algum cliente, você já presta algum tipo de serviço, se você não oferta automação também, isso é doideira, isso é loucura, sabe? Porque é muito dinheiro sendo deixado na mesa. Foi o que aconteceu comigo, né? Minha urgência, né, que todo mundo fala aí hoje em dia, começou a de fato crescer mais ainda graças à automação. Tanto é que cresceu tanto em automação que eu fui deixando de lado os outros serviços que eu ofertava, né? Por quê? Porque valia mais a pena eu ofertar automação. Para mim era melhor, né? Eu fui adentrando, tendo um conhecimento muito específico e que as pessoas, por mais que elas falam que têm esse conhecimento e tal, da maneira que eu consegui elaborar uma estrutura, um sistema, não tinham. E é isso que eu vou te mostrar dentro da comunidade 1P. É esse modelo de negócios novo, não só do ponto de vista de inovador, mas também de novo de tempo. Então agora é o famoso oceano azul, né? De você ter um mar de possibilidades aí para vocês
desde que você comece agora. Por quê? Porque eu verdadeiramente acredito que esse negócio de emprego para o futuro vai ficar cada vez mais reduzido. Tanto é que já se procuram tantas e tantas alternativas para quando a inteligência artificial chegar nesse nível que de fato vai substituir tarefas completas de pessoas. Já substitui, né? Mas ainda é difícil você ver ali a substituição completa. Ah, você vai virar só uma inteligência artificial. Vou te demitir e colocar só inteligência artificial. Mas está muito próximo. Já tem setores sendo reduzidos, né? Graças ao aumento de produtividade com a inteligência artificial. E se você ficar para trás, meu amigo, isso não vai ser bom. De verdade, independentemente da sua área, independentemente se você quer uma agência ou não, independentemente do que você quer fazer, você precisa aprender inteligência artificial em escala. E isso se dá por meio da automação. E eu vou te explicar tudo isso, tá? Lá dentro da comunidade 1P, e você pode acessar aqui embaixo. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Certeza. É atendimento, eu vou te chamar aí no WhatsApp, você vai ter acesso ao meu número pessoal. Você vai ter o curso também completo de inteligência artificial. Você vai ter um curso completo de vários outros assuntos. Você vai aprender, obviamente, automação. Vai acessar todos os meus templates. Tudo que você já viu no meu canal no YouTube, você vai poder acessar de bandeja para você copiar e colar, conectar suas contas. E se você quiser vender, se você não quiser implementar na sua própria empresa. Então, isso te dá a possibilidade de fazer como eu, que tem mais de 20 redes sociais, mais de 15 blogs. Por quê? Porque eu automatizei. E isso é um novo mundo. E esse é um novo mundo que a oportunidade está beijando, está batendo na sua porta. Está chegando até você. Se você chegou até aqui, essa é a hora, tá? E naturalmente, quanto mais pessoas de qualidade vão entrando na comunidade, quanto mais vagas já tem lá, a gente tem um atendimento que é mais complexo, então a gente sempre aumenta o preço. A gente não aumenta o preço só para não entrar. Às vezes as pessoas acham que é de brincadeira, né? Que é de tá tirando saco. Não, não é isso. É porque você pensa, a gente quer manter a qualidade, a gente quer manter a qualidade de atendimento, a gente quer manter a qualidade da comunidade. Então, como que a gente vai ficar vendendo pelo mesmo preço? A gente quer que pessoas não entrem mesmo, porque assim a gente consegue manter a qualidade. Então, esse é o objetivo, né? Então, assim, não é maldade, mas realmente o preço vai sempre aumentar. Nesse caso aqui não é para você comprar, não é gatilho de venda, não. É porque tem que ser assim para manter a qualidade do produto que a gente oferta. Então essa condição é muito especial para vocês. Por isso que eu estou gravando esse vídeo e tá aqui embaixo. Você vai ser muito bem-vindo na comunidade. Se você entendeu a lógica, você comprou essa ideia de que empresa 1P, esse modelo de negócio que eu coloquei aqui de maneira reduzida, lá vai ter um módulo completo sobre o modelo 1P de empreendedorismo, tá? Mas que eu coloquei aqui, eu empacotei, né? A ideia geral por trás disso, a filosofia de negócio que, na minha opinião, é a nova filosofia que ainda vai fazer várias pessoas ricas, tá? É o novo método que vai fazer várias pessoas ricas e até imprescindíveis, seja no trabalho, enfim. É o futuro que já começou. Beleza, gente? Então é isso. Acessem, não percam essa chance, de verdade. Tenho certeza que você vai gostar. E se você gostou do método, né? Se você gostou da ideia, cara, é pra você. Então, sejam muito bem-vindos. Eu já vou te dar o bem-vindo aqui. Acesse aqui embaixo. E é isso. Valeu.